pessoal, beleza? Sou Marcos Girão, professor do Estratégia Concursos nas disciplinas de Legislação de Trânsito, Legislação Específica e Legislação Penal Especial. Mais uma dica neste maravilhoso projeto 100 dicas para PRF aqui do canal do YouTube Estratégia Concursos. Projeto gratuito, grande ferramenta para a sua preparação. Pois é. Neste vídeo eu vou trazer para você, vou fazer um voo rasante, bem rápido, sobre uma norma que está assim bombando nas mídias nacionais e internacionais. A Lei de Combate às Organizações Criminosas, a Lei de Crime Organizado, como queira, a Lei 12.850 de 2013. Vou fazer um voo rasante sobre ela, mas especificamente tratando de um assunto que todo mundo ouve o tempo inteiro, a famosa colaboração premiada, delação premiada. Vem comigo, olha só. Lei 12.850 de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas. Você sabe diferenciar a associação criminosa de organização criminosa? Se não lembra, olha só, a associação criminosa está prevista lá no Código Penal, no artigo 288, enquanto um novo conceito, o de organização criminosa, é trazido pela Lei 12.850 de 2013. Vamos diferenciá-los? Olha só. Primeira diferença, a associação criminosa ela acontece com 3 ou mais pessoas, enquanto a organização criminosa acontece com 4 ou mais pessoas. E olha a principal diferença entre as duas. Na associação criminosa, a associação ela deve ter a finalidade específica de cometer crimes, ou seja, são 3 ou mais pessoas que se juntam para cometer crimes. Já a organização criminosa, a coisa é diferente, o negócio é mais embaixo, olha só. Na organização criminosa, há uma estrutura ordenada, há divisão de tarefas, ainda que informalmente, e o principal, o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem mediante a prática de qualquer crime? Não, de crimes com penas máximas superiores a 4 anos. Ou aqueles crimes que sejam de caráter transnacional. Então é isso, a organização criminosa são 4 ou mais pessoas que têm uma estrutura hierárquica ordenada, têm uma divisão de tarefas mesmo que formal e se juntaram para obter vantagem, mediante, direta ou indireta, mediante o cometimento de crimes, né, cujas penas máximas são superiores a 4 anos, tá certo? Ou que esses crimes têm um caráter transnacional. Pois bem, qual é o crime, qual é o tipo penal trazido pela Lei 12.850 de participação em organização criminosa? Esse aqui. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por pessoa interposta organização criminosa, isto é, um crime que prevê reclusão de 3 a 8 anos e multa, e olha só, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Ou seja, houve infrações antecedentes, infrações penais cometidas antes, né, ou conjuntamente foram cometidas por 4 ou mais pessoas de estrutura ordenada com divisão de tarefas. Configurou-se, então, além do cometimento daqueles crimes, um outro crime, o crime de organização criminosa, reclusão de 3 a 8 anos, sem prejuízo das penas que os outros crimes prevêem. Tá bem? Um somatório aí, ok? Beleza. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Bom, isto é um lado, ou seja, na mesma pena, você até nem promoveu, nem constituiu, nem financiou, mas está impedindo ou está embaraçando a investigação, também incorrerá nas mesmas penas. Bom, mas é o outro lado. Qual é o outro lado? É aquele que participa da organização criminosa e decidiu colaborar com a justiça para entregar aos demais, ou para entregar dados, fatos relativos aos crimes. Aí esse cara vai ter benesses. Isso se chama colaboração premiada, delação premiada. E olha o que a lei nos diz. Para a colaboração premiada, ela nos diz o seguinte, que o juiz poderá, não é obrigado, hein? Poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por pena restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com investigação e com processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. O que é que eu quero dizer para você? É o seguinte, há a possibilidade do cara ter a pena reduzida até 2/3? Há a possibilidade desse cara ter a pena restritiva de liberdade
substituída por restritivo de direito? Sim. Há possibilidade até de ser concedido o perdão judicial a esse cara? Sim, desde que ele colabore efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Ainda assim, o juiz poderá decidir por uma dessas benesses. O juiz não é obrigado. Mas para isso, não basta só ele colaborar efetivo e voluntariamente com o que quer que queira, não. Da colaboração dele, tem que advir um desses resultados, um ou mais. Quais resultados? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por ele praticadas. Se conseguir isso, ele poderá ter uma dessas benesses. Se ele conseguir revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, também poderá ser beneficiado. Também poderá ser beneficiado se promover a prevenção de infrações penais decorrentes da atividade da organização criminosa. Se promover ou possibilitar a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, ou também a localização de eventual vítima com, claro, não é morta não, né? Com a sua integridade física preservada. Ou seja, se um partícipe de organização criminosa, autor ou partícipe, consegue com a sua colaboração efetiva e espontânea, né, produzir um ou mais desses efeitos aqui, aí o juiz poderá conceder ou perdão judicial, ou redução de pena de até 2/3, ou até substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Mas ele poderá, ele não é obrigado. Beleza? Ok. O que mais que a gente pode falar sobre a colaboração premiada? Que, olha, importante, hein? O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. O juiz não pode entrar nesse acordo, hein? Não pode participar. Como é que ocorrerá esse acordo de colaboração premiada? Ora, várias formas. Durante o inquérito policial, pode ser entre o delegado de polícia, o investigado e o seu defensor. Neste caso, tem que haver manifestação do Ministério Público. Ou, conforme o caso, atenção, pode ser entre o Ministério Público, o investigado e o seu defensor durante o inquérito, né? Você viu que pode ser entre o delegado, o investigado e o defensor. Nesse caso, tem que ter o quê? Manifestação do Ministério Público. Bom, pode ser direto entre o Ministério Público, o investigado e o defensor, aqui no inquérito policial. Agora, se já durante o processo, pode ser o quê? Entre o Ministério Público, entre o acusado, que agora não é mais investigado, agora é acusado, e o seu defensor. E pode ser até depois da sentença. Depois de sentenciado, ele também pode colaborar e pode ter sua pena reduzida até a metade. Beleza? Olha só. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Ora, se você quer colaborar com a justiça, se você quer fazer uma delação premiada, como é que você vai dizer para o juiz, olha, eu vou aqui, eu vou gozar do meu direito de permanecer calado, do meu direito constitucional de permanecer calado. Ô, meu amigo, então isso não é delação premiada. Não pode. Na delação premiada, o cara renuncia, na presença de seu defensor, ao direito do silêncio. Vai ter que falar e tem que ter o compromisso legal de falar a verdade. Se a colaboração for posterior à sentença, olha o que foi que eu falei, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida também a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. E aqui, mais duas informações importantes. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a quem recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. E atenção, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Bom, o resultado da delação premiada não pode ser o único insumo do magistrado para ele proferir a sentença condenatória, tá? É um dos elementos, mas não pode ser o único, jamais. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia. Observados, obviamente, os direitos do colaborador, os direitos que que você vai estudar na própria lei. Beleza? Como é que isso poderia ser cobrado, professor? Ora, olha só. Vou trazer para você aqui uma prova da Fundação Carlos Chagas para defensor público, hein? Concursão, hein? 2015. A colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador. Certo ou errado?
Errado. Nenhuma sentença condenatória pode ser baseada somente nas declarações do colaborador. Errado. B. Prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Certo ou errado? Tá certo, professor. Tá errado, meu amigo. Porque não é indispensável que ele revele a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas. Se ele revelar, ele alcançou um dos requisitos para já ter a possibilidade de ter o direito às benesses lá que o juiz pode dar, perdão judicial, pena reduzida até 2/3 ou até a transação penal. Poderá, mas ele não necessariamente tem que dizer qual é a estrutura hierárquica e qual é a divisão de tarefas. Nós vimos que são várias os resultados da sua colaboração possíveis e apenas atingindo um deles já poderá ter o direito aí às benesses que a delação premiada traz. Beleza? Então está errado aqui por usar a palavra indispensável. C. É um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal. Certo ou errado? Apenas na primeira fase? Eu acabei de dizer para vocês que, mesmo posteriormente à sentença proferida pelo magistrado, ele ainda pode gozar da colaboração premiada para ter sua pena reduzida, a pena que já foi decidida, até a metade. Ou pode ter o quê? Progressão de regime. Também errado aqui o C. Oh, meu Deus. D. Prevê restrições ao direito ao silêncio. Prevê ou não prevê? Prevê? Claro. Ora, se você vai fazer delação premiada, como é que você vai ter direito ao silêncio? Não tem sentido. Então, o colaborador renunciará obrigatoriamente, na presença do seu defensor, ao direito de silêncio e terá o compromisso de falar a verdade. Prevê que o juiz participe de todas as negociações realizadas pelas partes. Uma aberração isso aqui. A questão é a letra D. Juiz não participará dos acordos de colaboração premiada de forma alguma, beleza? Bom, você vê? Muito simples, até no concurso de alto nível. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, uma sugestão, uma crítica. Fique à vontade aí, né? E aproveita muito desse projeto Sem Dicas PRF, gratuito do YouTube aqui, do canal do YouTube de Estratégia de Concursos. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.